E o cara, do jeito que ele meteu a mão no teclado ali, esse cara deve ter estudado os 12 anos que tem que estudar mesmo, hein? Não? E eu me lembro que eu ali naquela varanda, né? Tomando cerveja, o pessoal começava a entrar para a igreja ali 5 horas da tarde, no Teatro da Barra, bispo. E o pessoal vinha entrando, eu ficava ali na varanda, já cheio de cerveja, cheio de demônio, encapetado, de sunga de praia ali com a cerveja lá. O pessoal entrando lá, esses crentes, hora das 5 horas da tarde, um sol desse. Tá pensando que vai me enganar? Aí daqui a pouco entrava assim alguém que eu já tinha conhecido na praia. E é lá quem está entrando? Que vacilão, rapaz, fumava maconha comigo direto na praia lá, pastor. Agora, olha lá, pai, agora está entrando aqui na igreja, pai. Na igreja aqui embaixo, daqui a pouco entrava alguma menina que eu conhecia, e ia lá, presta atenção, aprontou pra caramba, agora está na igreja, né? Só ali, né? Cheio de demônio. E quando o pessoal passava embaixo, eu jogava cerveja e corria para dentro de casa. Aí, pai, tem banho de cerveja nos crentes, pai. E o meu pai, rapaz, não se mete com os crentes, rapaz. Não se mete com esse povo, rapaz. E eu acredito que o pessoal, quando entrava lá para dentro da igreja, né? Começava a orar pela minha vida naturalmente, né? Senhor Jesus, liberta esse pagodeiro aí, porque não dá pra gente ficar tomando banho de cerveja antes de entrar na igreja, né? E assim eu fiquei ali durante alguns meses. Depois Deus me abençoou, comprei uma casa para os meus pais no Recreio dos Bandeirantes. E quando chegou no final do ano, eu ali, um homem completamente tomado pelas trevas, nas drogas. Eu me lembro que na noite do dia 30 de outubro de 2000, eu estava 3 noites cheirando cocaína dentro de um quarto de motel Condor. E de repente, já ali quase tendo a minha vida ceifada, quase tendo uma overdose para morrer, eu peguei no telefone com a pouca força que eu tinha e liguei para minha esposa, Fabiola, e pedi para ela ir ao meu encontro, que eu estava muito mal, passando muito mal, quase sem respiração. E a Fabiola pegou o carro lá no Recreio e foi me encontrar lá no Meyer, no Hotel Condor, no Meyer. E quando ela chegou, se deparou com um homem com o olho arregalado, a boca torta, o dente trincado, suando, respiração ofegante, sentada em cima da cama. E ela, quando me viu daquela forma, ela viu que eu estava muito mal. Eu me lembro que ela não fez nenhum escândalo, ela não ligou para a segurança do hotel, não ligou para o médico, não ligou para o gerente. Ela simplesmente sentou na beira da cama, fechou os olhos, abaixou a cabeça e começou a mexer os lábios. Eu, na minha ignorância, eu ainda pensava assim: eu bebo, fumo, cheiro, mas é a Fabiola que está doidona, está falando sozinha. Mas hoje eu sei que ela não falava sozinha. Ela falava com esse Deus maravilhoso que se encontra neste lugar. Num determinado momento, glória a Deus. Num determinado momento eu virei para a Fabiola. Eu não sabia que a Fabiola estava já frequentando uma igreja. Desde quando eu tinha me mudado da Barra para o Recreio dos Bandeirantes, há quase um ano, a Fabiola frequentava a Sara Nossa Terra, orando pela minha vida sem eu saber. Eu nem sabia que ela estava frequentando a igreja. E eu me lembro que eu virei para a Fabiola num determinado momento e falei: Fabiola, eu não aguento mais. Eu estou há 20 e poucos anos nesse vício maldito da cocaína e da bebida, eu não consigo mudar. Eu sei que isso está acabando comigo, eu estou quase morrendo, mas eu não tenho forças, Fabiola. Eu já fiz de tudo para mudar, mas eu não consigo mudar. E a Fabiola, pela primeira vez, falou para mim assim: Vaguinho, ela olhou dentro dos meus olhos e falou: se você quer mudar mesmo, só tem um que pode te ajudar. E eu perguntei: quem? E ela me respondeu: Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E quando ela falou esse nome, eu já senti algo diferente acontecendo comigo. E ela completou com uma palavra, uma frase que muitas vezes eu via numa parede, num carro, num adesivo, num muro. Muitas vezes eu passava, eu trabalhava no centro da cidade, ainda quando eu namorava no subúrbio, em Irajá, uma época que eu morei, e eu passava muitas vezes ali olha como é que Deus faz, bicho. Eu passava muitas vezes ali em Parada de Lucas e via aquela frase naquele muro ali todos os dias quando eu passava em Parada de Lucas de uma empresa, num muro enorme. Eu passava, o ônibus sempre passava, dava uma parada ali num ponto e eu via aquela frase. E a Fabiola falou essa frase para mim neste dia: entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele fará. Amém. E quando ela falou essa palavra, eu fechei os olhos e falei: Jesus, entra agora na minha vida. Jesus, eu preciso mudar, eu quero mudar. Jesus, me transforma. Jesus, transforma o meu coração de pedra num coração de carne. Eu preciso mudar, Jesus. Muda a minha vida, entra agora no meu coração. E eu, com os olhos fechados, eu vi de repente uma luz brilhar dentro daquele quarto. Uma luz muito linda, uma luz muito branca. Uma luz que eu não tinha visto ainda em nenhum programa de televisão, em nenhum palco. Tantos e tantos palcos de Réveillon que eu fiz no Rio de Janeiro, em Cabo Frio. Palcos do Canecão, da Via Show, dos principais casas de show do Brasil. Eu não havia visto uma luz tão branca e tão linda como aquela que eu vi naquela noite. Eu senti aquela luz invadindo, tomando todo aquele quarto. Eu senti aquela luz me tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Eu senti como se alguém me pegasse no colo e me levantasse daquela cama. Uma experiência real, verdadeira. E quando eu senti novamente o meu corpo ser colocado na cama, eu abri os olhos e eu percebi que eu já não estava mais com o olho arregalado. Eu já não estava mais com o dente trincado, com a boca torta. A minha respiração já não estava mais ofegante, falhando. Mas eu estava exatamente como vocês estão me vendo agora. Naquela noite Jesus entrou na minha vida. Dentro de um quarto de motel eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Aleluia. 30 de outubro de 2000. Eu não precisei tomar remédio nem me internar. Eu nunca mais, graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu fumei, nunca mais eu bebi, nunca mais eu cheirei, nunca mais eu me prostituí, porque dentro de um hotel eu acreditei na minha libertação. Amém. Eu acreditei no poder que há no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu saí dali convertido e convencido que Jesus realmente, Ele tem todo o poder de transformar a vida de uma pessoa. Porque um homem que cheirava cocaína e bebia há 20 e poucos anos eu sabia que não era normal de uma hora para outra toda aquela onda da cocaína passar, uma cocaína de 3 dias que eu estava cheirando. Então eu vi que realmente o nome do Senhor Jesus, Ele é poderoso, Ele é milagroso. Amém. Ele transformou a minha vida. Glória a Deus. Eu saí daquele motel naquela noite. E quando eu cheguei em casa, peguei todas as coisas que eu tinha de macumbaria, joguei no lixo, joguei fora. E eu falei: Fabiola, como é que você sabia, que você falou para mim, para pedir a Jesus? Você virou crente sem eu saber? Ela falou: estou frequentando uma igreja há 1 ano. E eu quero que você vá comigo nessa igreja. Eu falei: não, eu vou contigo sim. Passou, era um final de semana ainda isso, passou uma semana e eu não ia na igreja com ela. E foi então quando ela chegou para mim e falou assim: Vaguinho, vamos na igreja hoje é domingo, você não tem show hoje? Eu falei: tá bom, eu vou. Aí entramos no carro, pegamos lá a reserva no Recreio, à beira da praia, e estamos indo. Vou para onde? Ela: vai andando, vai embora. E pegamos a beira da praia, e estamos indo. Chegou na Barra, passou pelo bairro 8000, Alfabarra, estamos indo. Chegou lá embaixo, ela: faz o retorno agora. Eu falei: mas onde é essa igreja, amor? E quando ele retornou, daqui a pouco ela: encosta aí. Quando ela apontou para a nossa terra, encosta aí. Eita, mistério. Que eu olhei, falei: não, aqui não, Fabiola. Amor, aqui não. Aqui eu não entro de jeito nenhum. Ela: mas amor, aqui que eu estou vindo orar por você, quase 1 ano. Não, aqui eu não posso entrar de jeito nenhum. Se eu entrar aí, os caras aí, eles vão me pegar, vão me bater. Não, amor, mas aqui o pessoal aqui, toda semana eu venho, peço oração, todo mundo me ajudando a orar por você. Eu falei: não entro aí de jeito nenhum, esse povo daí me odeia. Você não sabe o que eu fazia, lá a gente não estava junto, você não sabe o que eu fazia. Quando eu morei aí em cima, eu jogava cerveja, eu xingava o pessoal lá embaixo. Fabiola, eu não posso entrar aí de jeito nenhum. Arruma outra igreja para você ir, que eu ir com você, mas aí eu não entro de jeito nenhum. Ela: poxa, amor, o pessoal, já falei até com o pessoal que você ia vir hoje. Você avisou que eu estava vindo aqui, pronto. Vamos tramar para mim aí dentro. E tinha os irmãos, né? Tinha os irmãos jiu-jiteiros lá da Barra, lá os irmãos todinhos que tinham aceitado Jesus, todos. Falei: esses caras vão me pegar, né? Ainda estava ainda na fase de libertação, né? Estamos ainda na fase de libertação, ainda tem uns capetinhos ainda em mim, em você, muita gente aí, porque isso aí vai saindo, e daqui a pouco Jesus volta e nos leva lavado e remido no sangue dele. Quem crê? Amém.
Porque de vez em quando entra, né, uns negocinhos de soberba, de vaidade, desobediência, né, bispa? Aí tem que estar o tempo inteiro, ó, joelho no chão, né? Rolando no saco, nas cinzas, se limpando, se purificando, porque o inimigo, ele está o tempo inteiro jogando certo, e você tem que estar se revestindo e sai para lá, capeta, me não. E muitas vezes, quando o pastor, o bispo, a bispa, a pastora, quando fala alguma coisa, não gostei de ouvir isso, aí é capeta mesmo. Aí pode crer que tinha que ouvir mesmo. E aí a Fabiola, não amor, vamos entrar. Aí eu peguei, já catei um boné, peguei o boné, enfiei na cara, né? Baixei a cabeça, falei, tá bom, eu vou. Mas eu vou entrar quietinho, vou ficar lá quietinho. Aí entrei, quando chegou na porta, as irmãos com aquele coletezinho, né, bispo? Ainda tem aquele colete ainda? É. Com o coletezinho, né? Rapaz, seja bem-vindo. Aí eu, que bom que você está aqui, rapaz. Por favor, poxa, que bom, dá um abraço, aquele abraço. Eu não é temeroso, irmão, veio, deu um abraço. Quase caí no endemoniado, né? E aí, não, vamos entrar. Eu entrei, olhei para o lado lá onde era o palco, que era o altar, né? Os irmãos da banda tocando. Aí eu olhei para o outro lado, tinha um cantinho, nem em cima, a última cadeira, o último banco, lá no cantinho. Eu subi, Fabiola, vamos para lá. Subi, entrei, sentei no cantinho, me encolhi todo e fiquei ouvindo o culto. Daqui a pouco chegou o bispo Francisco, começou a pregar e começou a falar das maravilhas de Deus, dando testemunho. E daqui a pouco o bispo Francisco, olha você. E eu me lembro que o Ministério do Louvor entoou um hino que eu não esqueço até hoje. Esse hino faz parte da minha vida. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar. E esse hino falou do fundo do meu coração. Eu senti já algo diferente acontecendo comigo naquele culto. E quando foi no final, o bispo Francisco falou, olha, agora eu quero chamar você. Você que estava com a tua vida toda atrapalhada, muitas vezes até financeiramente bem, mas mal. Você que viveu aí procurando as coisas do mundo, as coisas da terra. Você que pode ter até tido bens materiais, mas não era feliz. Eu falei, poxa, esse cara está falando comigo. Ele está falando comigo. Olha, eu quero convidar você para vir aqui agora, eu quero fazer uma oração para você. Eu falei, eu não vou lá de jeito nenhum. Olha só, um homem que encarava multidões com 100, 200 mil pessoas para cantar, e tinha ali umas 400 e eu com medo, né? Aí daqui a pouco eu me levantei, eu não sei o que aconteceu comigo, eu levantei e fui parar lá na frente. E fui parar lá na frente, aí o bispo foi, quando eu cheguei lá na frente, olha, vocês querem aceitar Jesus? Quem quer aceitar? Eu quero aceitar, eu já chorando. E quando eu virei para trás, aquele povo todo, uma família. Eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu vim da Penha, da Vila Cruzeiro, estou chorando aqui na Barra da Tijuca. E saí dali, como se tivesse tirado uma tonelada de cima de mim. Graças a Deus, comecei a frequentar a Sara Nossa Terra. Logo depois se mudou lá para a Terra Encantada. E depois eu vim passar pelas águas, pelo pastor Erle. E aí, conversando com o pastor Erle, falando do meu testemunho para ele, falando, e eu passava
na Avenida Brasil, pastor, via no muro, entrega o teu caminho, o Senhor confia nele. E logo depois a minha esposa foi falar para mim, anos depois, essa frase eu nem sabia que era da Bíblia.